Espírito Santo estava presente desde a fundação do mundo. E o Espírito Santo estava presente quando Deus começa a separar para si o povo. O Espírito Santo começa a se revelar. Ele se revela a Abraão. E o Espírito Santo vai se revelando. E na formação do povo de Israel, o Espírito Santo estava agindo. O Espírito Santo estava lá no deserto. O Espírito Santo estava naquela nuvem. O Espírito Santo estava conduzindo o povo. E o Espírito Santo ainda não se revelava e falava como hoje ele fala. Mas o Espírito Santo estava lá. E o Espírito Santo se revela aos profetas. E o Espírito Santo começa a falar aos profetas. E o Espírito Santo revela a vida de Jesus. E Isaías, o profeta messiânico, diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isto será um sinal. Uma jovem virgem conceberá. Um sinal de Deus. Uma virgem conceberia. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Glória a Deus. Então, tudo é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na obra de salvação. Jesus é chamado de estrela da manhã. Jesus foi chamado de estrela da manhã. E ele mesmo se revela no livro de Apocalipse. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E quem está me ouvindo, diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque é graça. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, bom e velho São Simeão, aquele sacerdote Simeão, ele entendeu que Jesus era o consolo de Israel. A palavra diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e que os que estavam na região de sombra da morte, a luz raiou. Quem era essa luz? Jesus. Então Jesus veio para ser o consolo de Israel. Jesus veio como consolo para as nações. Mas naquele momento ele veio para ser o consolador de Israel. Nós vimos que Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse: eu dou para vocês meu fardo. Ele quer trocar a nossa mochila. Ele está dizendo: me dê a sua mochila pesada e tome meu fardo, que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então Jesus veio para ser o consolo de Israel. Eu imagino que quando Jesus escolheu aqueles discípulos ficaram muito felizes e disseram: agora nós temos um consolo. Porque a nação de Israel estava sofrendo muito. A nação de Israel vinha sofrendo muito. Fazia 400 anos que o Espírito Santo não falava para o povo. Estão entendendo isso? 400 anos do silêncio de Deus. O Espírito Santo não estava falando na terra para ninguém. 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Irmãos, pense, a gente quando não ouve a voz de Deus por um dia, 2 dias, a gente fica: Deus fala para mim. Hoje a gente tem a Bíblia, a gente abre a boca de Deus falando para nós. Mas naquele tempo o povo não entendia isso, eles não tinham uma Bíblia, eles tinham os rolos, eles tinham os salmos. E Deus estava em silêncio, o Espírito Santo não se revelava e não havia profeta na terra. E o povo sofreu muito na mão de ímpios, na mão de reis ímpios. E quando Jesus veio, o povo estava sofrendo na mão do Império Romano.
tórax da estátua era de prata, as coxas da estátua eram de bronze, as pernas da estátua eram de ferro, os pés, parte de ferro, parte de barro. Na época que o rei teve esse sonho, ele não entendeu o que significava. E ele chamou os magos, os astrólogos, os adivinhos, os caldeus. E ninguém podia interpretar aquele sonho. Porque primeiro ele disse que sonhou, mas não sabia o que ele tinha sonhado. E ele queria que os sábios dissessem o que ele tinha sonhado. Revele para mim o sonho e o significado dele. Mais ou menos assim: vocês estão no meu reino, pagos por mim, para me revelar os segredos. Eu quero que vocês revelem o sonho e a interpretação. E eles disseram: ei, o que tu está pedindo é impossível. Diga o sonho e nós diremos a interpretação. E ele disse: vocês estão me enrolando. Vocês estão tentando me ludibriar. Pois se você não revelar o sonho, eu vou mandar matar todos os sábios da Babilônia. E Daniel estava entre os sábios da Babilônia. Então, o que Daniel faz? Chama os seus amigos de oração. Irmãos, como é bom a gente ter amigos de oração. Você está numa luta, você liga: irmã Luísa, eu estou precisando de oração. Você pode orar comigo? E nós somos já a mesma coisa, que Jesus também precisou de amigos de oração. Irmã Irene, eu estou numa luta, você pode orar comigo? Então ele chamou os seus amigos de oração. Sadraque, Mesaque e Abednego, venha cá. Vocês precisam entrar em oração urgente. É urgente. Porque senão nós vamos todos perecer. E eles foram orar para Deus revelar o sonho e a interpretação. E aí Deus revela a Daniel, porque Daniel tem o mesmo sonho do rei, e revela a sua interpretação. E naquele dia ele chega para o rei. Primeiro ele chegou para o rei e pediu tempo. Seu rei, vive para sempre. Aguarde um pouquinho, porque eu vou clamar ao meu Deus para ele me dar vitória nesta luta. Ele me dá vitória nesta guerra. Ele não me diz essas palavras, né? Mas o seu coração estava dizendo assim. Irmão, muitas vezes nós nos sentimos confrontados, nós nos sentimos assediados por Satanás, porque Satanás quer nos fazer esmorecer, ele quer nos fazer recuar, ele quer dizer: você não é capaz, e agora? E agora? Daí, ó, e agora? Quero ver, agora eu quero ver. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que revela o oculto e o escondido. Como Daniel disse que ele reside na luz. E então Daniel se apresenta ao rei e fala: ei, vive para sempre, era a saudação. O sonho que tu sonhou foi uma estátua. Cabeça da estátua era de ouro, o tronco era de prata, as pernas eram, as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram parte de ferro e parte de barro. Mas quando você estava olhando para a estátua, caiu uma pedra
fora, diz, não, bateu nos pés da estátua, nos dedos dos pés da estátua, dos dedos dos pés. E quando a pedra cai e bate nos dedos da estátua, toda aquela estátua se desmorona, toda aquela estátua vira um monte de pó. E o vento sopra, e aquele pó vai embora. Cadê os reinos? Cadê a estátua? O vento levou. E aquela pedra que caiu e bateu lá nos dedos da estátua começa a crescer. Começa a crescer, a crescer, a crescer. E ela forma um grande monte e enche toda a terra. E Daniel diz: aquela cabeça de ouro, ok? É você. Você é aquela cabeça de ouro. O rei fica inchado. Eu sou a cabeça de ouro. Eu sou o rei alto. O meu reino é alto. O meu reino é o melhor de todos. Você é aquela cabeça de ouro. Você é o reino áureo. Não existiu antes de ti nenhum reino tão opulento, tão majestoso como o seu, e nem haverá. Você é o reino mais opulento da terra, da história. Mas depois de ti, se preocupa não, seu reino vai passar. Não se preocupa não, o seu reino vai passar. Pode ser bonito como for, pode ser lindo, opulento, rico, vai passar. E depois virá reino inferior dele. Mas ainda é opulento, reino de prata. Mas depois desse reino de prata, vem o terceiro reino. Um reino inferior de prata. Um reino de bronze. Mas o quarto reino que virá será muito pior do que todos os reinos. Reino de ferro. Um reino de ferro que pisa, esmaga, esmigalha tudo que ele vê pela frente. O reino de ferro. Só que no final desse reino de ferro vem 10 reis. Olha os dedos da estátua. 10 reis. Os fracos, os fortes. Olha lá, barro e ferro. E na época desses 10 reis, Deus descerá do céu e esmigalhará os reinos da terra, todos eles. E ele se tornará um reino que reinará para sempre, e o seu reino nunca terá fim. Oh, glória a Deus! Irmão, nós estamos vivendo os dias desse reino, em que prega uma pedra descerá do céu e esmigalhará todos os reinos do mundo. Esse povo que tem muito dinheiro, esse povo que tem muita grana, esse povo que fez um monte de salgadinho, todos eles não passaram. Eles vão ser todos destruídos. Todos os impérios do mundo serão destruídos. Império americano, império russo, império brasileiro, todos os impérios desmoronarão, porque o império que subsistirá é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas voltando ao que nós estávamos falando, depois do povo de Israel muito sofrer, depois de 400 anos de silêncio de Deus, nos quais o Espírito Santo não falava, não se revelava a ninguém, nasce Jesus, uma criança pobre, nas terras de Belém. Mas a profecia de 700 anos estava lá. E tu, Belém,
Este é o nosso consolo. Este é o nosso consolo. Agora, Jeová nos consolou. Agora nós somos consolados. E Jesus pregava as multidões. E as multidões recebiam o consolo da sua voz. Glória a Deus. Jesus curava os enfermos. E Jesus recebia um pouco, recebia um consolo para as suas doenças. A cura para as suas doenças. Jesus alimentou a multidão. Jesus deu pão. A Bíblia não registra todos os milagres de Jesus. João, no final do livro de João, ele diz que Jesus fez tantos milagres, tantas coisas. E numa hipérbole assim, ele fala que nem todo o livro do mundo caberia os milagres de Jesus fez. Isso não é literal, né? Mas é uma hipérbole, perdão. Nem todos os livros do mundo caberiam os milagres de Jesus. A Bíblia só nos dá uma amostra dos milagres de Jesus. Jesus ressuscitou, deu vida. Jesus ressuscitou pessoas. Jesus curou enfermos, leprosos, aleijados, cegos, surdos, mortos. Jesus alimentou multidões. Jesus multiplicou pães. Jesus acalmou a tempestade. Jesus operou o milagre da pesca maravilhosa. Encheu as redes de peixe. Esse milagre da pesca aponta para a igreja de Jesus Cristo. Milagre da pesca maravilhosa. Lance a rede para o lado direito. O desenlaçaram as redes para o lado direito. E eram tantos peixes que a rede se rompeu. Glória a Deus. Aponta para os salvos. Porque quando você ganha uma alma para Jesus, aquela alma que você ganha para Jesus, ela impacta o mundo todo. Eu estava contando hoje das pessoas que aceitaram Jesus através da minha vida e como essas pessoas impactaram suas famílias, e suas famílias, e suas famílias. E como reverberou tantas pessoas que, pela misericórdia de Deus, o Senhor me presenteou na escola que eu passei. Tantas pessoas, desde a minha infância, que eu ganho algo para Jesus. Por onde eu passei, na minha juventude, na minha adolescência, ganhei almas para Jesus. Então são os peixes, é a multiplicação dos peixes. E agora o povo estava consolado, porque Jesus estava com eles, presente. Só que um dia Jesus disse que ia ser crucificado. E agora? E agora? Na noite da crucificação, Jesus chamou alguém para orar com ele, para subir o Monte das Oliveiras, para orar com ele. Vamos orar comigo. A minha alma está angustiada. Eu preciso orar. Tem alguém para orar comigo? Alô, tem alguém aí? Tem alguém aí? Jesus subiu o Monte das Oliveiras. Mas Jesus percebeu
falei sobre ele em alguns momentos da minha vida. Às vezes a gente não encontra um amigo para orar com a gente. Mas aí, Jesus ouviu. E agora? Os discípulos, talvez baixos, talvez envergonhados. E agora? Estamos órfãos. Onde está aquele que nos acalentava quando estava triste? Onde está aquele em cujo ombro João deitava a sua cabeça? Onde está aquele que nos aconselhava quando a gente precisava de você? Onde está aquele que quando a gente estava com fome multiplicava pães e peixes? Agora nós estamos órfãos. Cadê o nosso mestre? Onde está o nosso mestre? Mas, no terceiro dia, as mulheres foram ao sepulcro, levaram um doente para ungir o corpo de Jesus, e entraram naquele sepulcro. Não encontraram ninguém lá, porque Jesus não estava mais lá. E aquele anjo diz assim para as mulheres: porque vocês estão buscando o vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Interessante que Jesus já tinha falado que ia ressuscitar, mas eles parece que não criam. Eles disseram: vamos ungir o corpo do mestre. E a Bíblia nos diz que imediatamente elas tomaram um susto, quando elas não viram o corpo de Jesus. Elas se diziam: quem é que vai tirar aquela pedra pesada do sepulcro? Nós somos 3 mulheres, nós não temos força para tirar, para rolar aquela pedra da boca do sepulcro. Quando chegaram lá, a pedra não estava mais no lugar. Imediatamente elas tomaram um susto, disseram: pronto, roubaram o corpo de Jesus, levaram e pensaram para onde? Nós não sabemos onde puseram o corpo de Jesus. Mas aquele anjo estava bem tranquilo, sentado em cima da pedra. O que eu estou falando aqui? Por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E a alegria daquelas mulheres foi tão grande, a alegria daqueles discípulos foi tão grande, mas uma alegria que durou pouco, porque algum dia depois Jesus vai embora do céu. E Jesus, enquanto estava se preparando para subir, avisou os discípulos: quem quer para o Pai? Eu vou para o Pai. Mas eu deixo uma promessa para vocês: eu não vos deixarei órfãos.
E aí se cumpriu o dia do Pentecostes. Porque vocês entenderam, né? Jesus ressuscitou e ficou 40 dias com eles. Cerca de 40 dias. E a festa do Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então completaram-se os 50 dias, depois de 10 dias que eles estavam orando no cenáculo, esperando o derramamento de poder. E o Espírito Santo veio sobre eles. E o Espírito Santo contagiou os crentes daquela época. E assim como disse Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos, vossos velhos terão sonhos. Vossos mancebos, vossos jovens terão visões. Ali foi uma centelha do Espírito Santo que começou em Jerusalém. E essa centelha se espalhou pelo mundo. Essa centelha do Espírito Santo foi para Samaria. Samaria, quem diria? Samaria, que ninguém queria saber de Samaria. Samaria era uma terra que era, como é que eu digo? As pessoas tinham asco de Samaria. As pessoas não queriam nem falar com os samaritanos, porque era um povo miscigenado, era um povo que adorava imagens, misturava as coisas, serviu a Deus, servia a imagem. Então os judeus não gostavam dos samaritanos. Mas quando Jesus antes subiu o céu, ele disse: vocês vão pregar aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e em Samaria, e até no Brasil. Ele não falou no Brasil, mas nos confins da terra. Nós somos confins da terra. Até no Brasil vocês vão pregar. Então o Espírito Santo pulou para Samaria, pulou para as igrejas da Ásia, para Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Efésios, Corinto. E o Espírito Santo vai se espalhando, vai contagiando como uma centelha, para se cumprir a profecia do profeta Joel: eu derramarei meu Espírito sobre toda a terra, sobre toda a terra. O Espírito Santo veio como língua de fogo. O Espírito Santo veio como um vento. O Espírito Santo veio como relator. Lucas dos Atos dos Apóstolos veio como vento verdente, com línguas como de fogo, que encheu a casa. E essa língua de fogo se espalharam por todo o lugar. Se espalharam pelos crentes da Macedônia. Se espalharam por toda a terra. Este é o Consolador. É o Espírito de paz. É o Espírito de vida. De vida. E Jesus ressuscitou o Espírito. Olha só, a Bíblia diz que quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz o seguinte: que aquele Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele nos vivificará. Glória a Deus. Ele nos dá vida. Ele nos tira nossa situação de morte espiritual e nos dá vida. E não só isso, ele há de nos ressuscitar.
Eu disse, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem até você. Convém que eu vá, para que o Espírito Santo venha. E olha só como a tia diz. Convém que eu vá, para que o Espírito Santo venha. E quando o Espírito Santo vier, ele ensinará vocês a guardar todas as coisas. Então, ele o que? Ensinará. Então, o Espírito Santo também é professor. E ele é o substituto de Jesus Cristo na terra. Para consolar, para ensinar, para orientar, para ajudar, para interceder, para ser nosso advogado e tantas coisas mais. Porque o Espírito Santo intercede por nós junto a Jesus. Eu não sei se você já teve na vida um momento que você não tinha palavras para orar. Que você só chorava porque você não conseguia orar. E nesse momento o Espírito Santo é nosso advogado. Aí o Espírito Santo recolhe as tuas lágrimas e traduz as tuas lágrimas para Jesus com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz. Ele traduz a nossa oração. Então o Espírito Santo, ele é o nosso professor, nosso advogado, nosso consolador, nosso ajudante. Ele está conosco todos os dias. Você pode orar ao Espírito Santo, viu? Não é pecado orar ao Espírito Santo. Vem Espírito Santo e age na minha vida. Vem Espírito Santo, vem Consolador e age na minha vida. Age na vida da minha família. Nós podemos orar ao Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo muitas vezes ele interveio junto aos nossos irmãos na fé quando eles estavam diante de situações de julgamento difícil. Eles foram apresentados aos imperadores cruéis. O Espírito Santo foi com Paulo. Quando Paulo perante o rei Agripa, um imperador romano, Paulo usou palavras de sabedoria. E o rei Agripa, que estava planejando matá-lo, não matou. O Espírito Santo foi o seu advogado naquele momento. E muitas vezes o Espírito Santo é o nosso advogado. Ele intervém nas nossas causas. Ele nos ajuda a sair de situação difícil. Irmãs, e o Espírito Santo tem uma coisa importante que eu acho que é o maior trabalho do Espírito Santo. Ele convence o mundo do pecado. Quando a pessoa aceita Jesus, é porque o Espírito Santo já trabalhou na vida dele. Então, você fala de Jesus, mas quem salva, quem transforma, quem salva é Jesus, mas quem transforma, quem faz com que o homem dê ouvido à palavra de Deus, quem convence ele do pecado, quem convence do inferno, quem convence do juízo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos faz ver a nossa morada celestial e nos faz ver também o inferno. E para a gente fugir de lá. O Espírito Santo é quem nos convence de que assim como existe um lar para nós que eu preparar, existe um inferno também, esperando para aqueles que rejeitaram o Senhor. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem nos mostra, sabe quem, irmão? Aquele livro que tem lá no céu. Como está escrito em Apocalipse, e abriam-se os livros. E quando esses livros são abertos, tem lá o livro da vida e o livro da morte. E o nosso nome está escrito lá no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus.
Então, nós vamos parar por aqui. São que horas? Faltam 12 minutos.